Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou gravar um videozinho para vocês, para a gente relembrar um pouquinho sobre os conceitos de membrana plasmática e também ampliar alguns conceitos importantes de transporte da membrana. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é a constituição da membrana plasmática, que ela é lipoproteica. O que isso quer dizer? Vamos lá, gente, ó. Aqui eu trouxe um desenho, né, representativo da membrana plasmática, tá? Ela é formada por dupla camada de lipídios, né? Então são essas bolinhas brancas aqui, com esses rabinhos para baixo, ó, são duas, né? E ela tem algumas proteínas inseridas no meio, são essas coloridinhas aqui, certo? Esse tipo de imagem da membrana é chamada de modelo mosaico fluido. O que isso quer dizer, gente? É que assim, ó, é um fluido de lipídios são gorduras, com proteínas inseridas no meio. Qual que é a função da membrana plasmática? Vamos retomar. Primeira coisa, ela delimita o formato e o tamanho das células. Lembra que eu falei para vocês que se a nossa sala de aula fosse uma célula, as paredes, o teto, o chão seriam a membrana plasmática. Então, ela delimita o formato, né, quadrado, circular, né, e delimita o tamanho também, porque nós temos vários tipos de células. Tem células em forma de estrela, que são as células do sistema nervoso, tem células mais alongadas, que são as células musculares, tá? Então, uma das funções da membrana é isso, delimitar o formato e o tamanho. E a segunda função é ser o porteiro da célula. Como assim? Ela controla o que entra e o que sai. Para isso, ela é seletivamente permeável. Olha aqui, ó. Seletivamente permeável. Ou seja, ela seleciona. Nem tudo ela deixa entrar, nem tudo ela deixa sair. Certo, pessoal? Vamos lá. Trouxe uma imagem aqui, uma galera reunida. Agora não podemos ter aglomeração, mas aí a gente tem uma mega aglomeração. Beleza. O que é mais fácil? Se você estivesse na beirinha aqui, ó, dessa aglomeração, é mais fácil você ir parar lá no meio da galera ou você sair para os lados aonde não tem nada? O que é mais fácil? Você entrar lá no meio da galerona ou ir para o canto? É lógico que é muito mais fácil você ir para os lugares onde não tem ninguém, né? Para esses cantinhos aqui, ó, aqui, né? Agora, se você quiser estar aqui nesse meio, você vai gastar energia para chegar lá. Vai ser um empurra um, empurra outro, né? E nos shows da exposição, você quer ficar na frente do palco, você tem que ficar empurrando tudo aí, certo? Com a célula é a mesma coisa, gente. Para entrar substância e sair substância, é muito mais fácil entrar ou sair para onde tem menos quantidade de substâncias. Se tiver mais dentro do que fora, é mais fácil essa substância sair. Se tiver mais fora do que dentro, é mais fácil entrar, certo? Aí entra essa questão dos transportes da membrana, né? Entrada e saída de substâncias. Nós temos dois tipos, é o transporte passivo e o ativo. Qual que é a diferença desses dois? O transporte passivo, pessoal, é sem gasto de energia para a célula. Vamos retomar, lembra da galera lá? É mais fácil eu sair do meio da galera do que eu entrar no meio da galera. Então, eu não gasto energia. Para a célula é a mesma coisa, né? São transportes em que a célula não precisa despender energia para poder trabalhar, para fazer essa entrada e saída de substância. O transporte ativo já não. Ela precisa gastar energia para que ele aconteça. Então, imagine você entra lá no meio da galera. Você vai ter que empurrar e se enfiar e abaixar para conseguir entrar. É a mesma coisa da célula. Ela vai gastar energia para que esse transporte aconteça. Então, vamos lá. Vamos ver os tipos de transporte passivo. São 3 tipos. É a difusão simples, difusão facilitada e a osmose.
Trouxe aqui a imagem para vocês verem. Primeira difusão simples. É a passagem de substâncias pequenas. Elas são tão pequenininhas que elas passam tranquilamente pela dupla camada de lipídios, tá? Ela passa tranquila, ó. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui, olha aqui, ó. Essa aqui é a substância, as bolinhas roxas são as substâncias que querem entrar dentro da célula e ela está passando livremente, porque ela é pequenininha. Então, a célula não precisa gastar energia para que isso aconteça, tá? Esse tipo de transporte geralmente acontece com gases, né? Oxigênio, gás carbônico, né? Difusão facilitada. Aqui a gente tem um facilitador, o nome já está falando. Quem é o facilitador que vai ajudar com que a substância ou entre ou saia da célula? É a proteína. Lembra que é lipoproteica? Então, as proteínas que tem lá no meio, elas facilitam. Olha só, tem um canalzinho aqui e elas ajudam as substâncias a entrarem, certo? São substâncias que geralmente são um pouco maiores, mas que não dispensam energia da célula. Aqui é a mesma coisa. A proteína pegou, né? Ela abre lá, pegou a substância, fechou e abriu e entrou dentro da célula. Pode acontecer o contrário também. Sair da célula, pode também. Sem gasto de energia. Lembrando sempre que é transporte passivo. E o último tipo de... Aqui, ó, de novo, ó, uma imagem do transporte passivo. Foi o que eu fiz aqui com a minha mão, tá? Aqui, ó. A substância quer entrar para dentro da célula, a proteína receptora, ela carrega, né? Proteína carregadora, ela carrega e leva para dentro da célula, tá? O último tipo de transporte passivo, sem gasto de energia, é o chamado osmose. Osmose, gente, é o transporte da água, tá? Lembrando que água é o solvente universal. O que quer dizer isso? Água dissolve a grande maioria das substâncias, tá? Então, aqui tem um detalhe importante. A água, ela sempre vai para o lado aonde está mais cheio de soluto, ou seja, de coisas para ser dissolvidas. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. As bolinhas aqui são as substâncias, são os solutos. Desse lado aqui está muito mais cheio de soluto do que desse lado. Então, a água tende a ir para o lado de cá, para dissolver esse soluto, tá? Então, olha aqui, ó, antes, né, estava igual, a água pegou e foi para lá para dissolver, e olha só, diminuiu a quantidade de água aqui desse lado e para o outro lado aumentou. Sabe onde acontece isso na nossa casa, normalmente? É quando a gente tempera uma salada de alface, você coloca lá sal, né? Você coloca vinagre e coloca sal. O sal é um soluto, tá? E aí, o que acontece? Aquela salada de alface, depois que a gente almoçou, se a gente deixar ela temperada lá na travessa, ela vai murchar, né? Ela fica toda murchinha, a gente tem que jogar fora. Por quê? Porque as células da alface, elas têm água, só que fora da célula, que é o tempero da salada, está muito mais cheio de soluto, que é o sal. Então, a água tende a sair de dentro da célula para dissolver aquele sal. E aí, o que vai acontecer? A alface vai murchar porque ela vai perder água. Então, por isso que para a gente guardar uma salada de alface, a gente não tempera. Se eu temperei e não comeu tudo, esquece, já era, tem que jogar fora porque murcha a salada. Tá? O mesmo acontece com tomate temperado e tal, é a mesma coisa. A água tende a ir para onde está mais concentrado para ela dissolver. Lembrando que ela é solvente universal. Então, os 3 tipos de transporte passivo. Agora vamos ver um pouquinho do transporte, dessa questão de dissolver a água, tá? Nós temos podemos ter 3 tipos de solução. A solução isotônica, a solução hipertônica e a solução hipotônica. Vamos ver a diferença aqui, ó. Tem uma célula, essas bolinhas aqui são o soluto, né? Vamos dar o exemplo do sal lá que eu falei para vocês, tá? Vamos imaginar que essas bolinhas são os sais. E a setinhas azuis aqui é o movimento da água. Quando a célula está no meio
isotônico. O que isso quer dizer, gente? Que a concentração de sais dentro e fora da célula é igual, tá? As bolinhas, ó, tem mais ou menos a mesma quantidade dentro e fora. O que acontece? A água, ela vai passar pela membrana por osmose, tanto sai quanto entra, olha só, os dois sentidos da seta aqui. Então, mantém um equilíbrio. A célula ela não vai ficar murcha, né? E ela também não vai se inchar, né? Ficar inchada de água, tá? Aí, isso nós falamos que ela está no meio isotônico, tá? A palavra iso aqui, ó, o prefixo iso quer dizer igual, né? Agora, se a célula estiver no meio hipertônico, que é o exemplo da salada de alface, tem mais sais dissolvidos fora da célula do que dentro. A água vai fazer o quê? Ela vai sair de dentro da célula. E a célula vai começar a murchar. E ela vai ficar murcha, porque ela vai perder água, tá? Agora, nós temos o outro exemplo, e então isso é uma solução hipertônica. Hiper, muito concentrado, fora da célula. Agora, se a célula estiver no meio, numa solução hipotônica, hipo é menos, tá? Então, está menos concentrado fora do que dentro. Dentro está muito mais cheio de sais. Então, a água vai tender a entrar dentro da célula, tá? Olha aqui a setinha de novo aqui, gente. Entrando a água para dentro da célula, para dissolver aquele excesso de soluto, tá? Então, aí nós falamos que a célula está no meio hipotônico. Só que aqui tem uma questão, a célula vai se inchar, certo? E ela pode, a vida, sofrer lise. O que é isso? O que é lise? Ela estourar, romper a membrana plasmática. Imagina a gente enchendo uma bexiga. Você enche, 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 enche. Se você não parar de colocar ar lá dentro, ela vai romper. E a mesma coisa acontece aqui. Só que aqui tem um detalhe importante para a gente lembrar, que é o seguinte: se for uma célula vegetal, né, de plantas, ela tem, além da membrana plasmática, lembra? Ela tem por fora a parede celular. A parede celular é dura, porque ela é feita de uma proteína muito mais resistente. Então, o que acontece? É mesmo, a planta está lá no solo. Ela não sabe quando ela está com sede e quando ela não está. Se estiver chovendo, se estiver molhado, o solo, ela vai absorver água, vai absorver água. Então, ela vai romper todas as células? Não, porque essa parede, ela não deixa absorver a mais do que cabe dentro da célula, porque ela é dura, ela é rígida. Então, encheu, 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 encheu demais, parou, porque tem essa parede em volta que segura a entrada de água. Agora, na célula animal não tem parede celular, só tem a membrana plasmática. Então, vamos supor que vocês já devem ter ouvido falar de água desmineralizada, geralmente colocada em bateria de carro, né? Mas também ela é usada em laboratório, para experimentos, ela é usada para produção de medicamentos, né? Que é a água pura que a gente fala, só tem H2O. A água que a gente bebe, ela tem sais minerais dissolvidos, tá? Então é uma mistura. Se a gente beber esse tipo de água desmineralizada, né? O que vai acontecer? As nossas células vão ter muito mais sais dentro do que fora. Então, as nossas células sanguíneas vão estar no meio, aqui, ó, hipotônico. E a tendência vai ser entrar água dentro dessa célula. E aí, o que vai acontecer? As nossas células sanguíneas, elas se enchem tanto de água que elas vão sofrer lise, elas vão se romper. E isso vai nos levar à morte, tá? Então, quando a gente fala, eu bebo água pura, a gente não bebe água pura, a gente bebe água potável. Ela tem que ter sais minerais. A água pura, que é só H2O, a gente não pode beber porque as nossas células vão sofrer lise, tá? Então, vai ter entrar muita água por osmose e elas vão se romper. Vamos lá. Continuando, transporte ativo agora. Transporte ativo é aquele com gasto de energia. Vamos lembrar da galera lá, da foto da galera. Você chegar lá na frente, né, do palco na exposição. E por sinal, esse ano não teve, que a gente está
isolamento social, né? Vamos lá, transporte ativo. O principal transporte ativo mais conhecido é a bomba de sódio-potássio. Vamos lembrar lá a química, né? Sódio, potássio. Então, vamos lá. O sódio, símbolo químico dele é o Na. O potássio é o Ka. Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui é esse lado aqui é fora da célula e essa parte aqui é dentro da célula. Normalmente aqui, ó, esses elementos, eles têm que estar como? A gente tem que ter, para a célula funcionar bem, a gente tem que ter um excesso de sódio fora da célula, olha só, tem mais Na fora aqui. E um excesso de potássio, que é o Ka, dentro da célula. Então, eu tenho que ter menos potássio fora e mais dentro, e o contrário, mais sódio fora e menos dentro. Só que a tendência sempre é manter o equilíbrio. Então, tende a voltar ao contrário, tende a entrar o sódio para cá, né? E o potássio sair. Só que a célula tem que fazer esse desequilíbrio, porque a célula só funciona bem se estiver desequilibrada. E aí, quem faz esse desequilíbrio é o transporte ativo. Então, a célula vai gastar energia para que aconteça esse transporte ativo, certo? Vamos lá. Continuando aqui. Transporte ativo. Eu ainda tenho dois outros tipos, que é a fagocitose e a pinocitose. Fagocitose, ela pode ser endocitose ou exocitose. Endocitose é quando entra dentro da célula e exocitose quando sai. São substâncias sólidas. Então, como que ela acontece? Ó, esse desenho aqui dá para a gente ver bem. Forma tipo uma invaginação, um buraco na membrana plasmática, né? A membrana capta uma parte dessas coisas que precisam entrar, engloba e coloca para dentro, certo? Geralmente isso acontece com substâncias um pouco maiores, com micro-organismos que a célula precisa digerir ele, acabar com ele, certo? Então, ocorre através da fagocitose, tanto para entrar em endocitose quando vai entrar na célula e exocitose quando vai sair. Pinocitose também é a mesma coisa, só que agora líquido, certo? Uma substância líquida que precisa entrar dentro da célula, ela lá só ocorre uma invaginação, né? Forma um buraco. Esse líquido entra aqui, ó, é um azul clarinho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Entra, forma uma vesícula e chamado pinossomo. Esse pinossomo entra para dentro da célula que traz a substância. Ou também sai, por exemplo, quando hormônios vão sair da célula, né? Tem células nossas que produzem hormônios. E esses hormônios precisam ir para a corrente sanguínea. Eles saem através de pinocitose, tá? Então, pessoal, transporte ativo, transporte passivo, certo? Retomem aí, assistam, tá? Que as nossas atividades vão ser em cima desse assunto. Bom, pessoal? Um beijo para vocês, espero que a gente se encontre logo, que a gente possa voltar para a escola logo, tá? Até mais, pessoal!